Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o presidente regional do PT, Washington Quaquá, ex-prefeito de Maricá, que lançou nesta semana, pela editora Mais Palavras, o livro Da Favela ao Poder. Foi ali na Livraria Cultura, no centro da cidade. Quaquá, no livro você revela um outro aspecto que eu achei curioso, que é a sua primeira participação em embates eleitorais, quando você se aproximou de Vladimir Palmeira e você participou ativamente da campanha. Como é que foi? Esse foi o primeiro momento que você entrou numa guerra eleitoral? Foi para a Constituinte, em 86, eu fiz a campanha do Vladimir para deputado federal. Do Vladimir e do Mink. Né? O Mink, naquela época, tinha a marca do Partido Verde, com uma coligação informal com o Partido Verde. Sim. Mas Mink era um ex-guerrilheiro, né? Sim. Tinha feito aquela expropriação do cofre do Adhemar de Barros, tinha toda uma história. E a gente, que era jovem, eu tinha 15 anos de idade, a gente se encantava pela liderança do Vladimir, por um lado, e por outro lado, pela firmeza daqueles que pegaram em arma para lutar contra a ditadura. Foi nesse período que eu entrei para o PT e que comecei minha primeira campanha. Logo depois, em 90, em 92, eu já era candidato já na universidade, fazendo ciências sociais. Eu era candidato a vereador, tem toda uma história de disputas eleitorais aí no PT. A sua aproximação com o Vladimir, quer dizer, que tipo de... Ela durou um certo tempo, porque o Vladimir depois deixou o partido com críticas ao PT. Como é que você vê essa decisão do Vladimir, já tomada há muito tempo, mas você acha que, enfim, que tipo de avaliação você tem dessa decisão dele de abandonar as fileiras do partido depois de tanta luta? Pois é, a amizade não se perde, né? Eu continuo amigo do Vladimir. Ele foi uma pessoa muito importante na minha formação política e pessoal, também na formação teórica, enfim, na maneira como encarar O Vladimir é um cara que não tem dogma, né? Não tem medo de enfrentar os dogmas da esquerda. Isso sempre foi uma qualidade dele que eu tentei um pouco pegar e tal na minha vida. Mas continuo amigo dele, acho que ele está equivocado teve equivocado na eleição passada, hoje... nós temos uma posição, digamos, mais próxima, porque ele também é contra o Michel Temer e os golpistas e tal, mas ele teve uma posição equivocada, na minha opinião, em relação ao PT. Ele achou que o PT estava esgotado, e essa semana nós tivemos a filiação do Fábio Assunção, da Tássia Camargo, da Élika Takimoto, que é uma figura fantástica, uma cronista, e mais de 60 artistas, intelectuais ao PT durante essa semana. Então o PT está ressurgindo. O PT é forte demais na vida do povo brasileiro e não traiu os seus objetivos, não traiu o povo brasileiro. Então ele está ressurgindo das cinzas e ficando cada vez mais forte. Foi um equívoco do Vladimir, na minha opinião. Como é que foi o início da sua militância estudantil? Você foi para o Colégio Genecista de Maricá e lá fundou, parece, um centro cívico, depois passou para o Grêmio, numa outra escola, na escola estadual, Joana Rangel, né? Enfim, como é que foi essa iniciação sua na militância estudantil lá em Maricá? Outra coisa do brisolismo na minha vida, né? Eu fui para um colégio particular em Maricá, que era o Colégio Cenecista Maricá. Esse colégio tinha bolsa de estudo de 100%. E minha mãe foi pedir ao Brandão Monteiro, que era secretário de transporte do Brizola. Isso. Que encampou as empresas lá em Maricá, né? A empresa Amparo foi encampada pelo Brandão Monteiro. Brizola... eu enfrento as empresas de ônibus de Maricá, criei um ônibus de graça na cidade, que está lá, o Fabiano está ampliando, comprou novos ônibus agora. Isso parece então uma continuidade do que o Brizola fez lá atrás, quando encampou a empresa através da decisão tomada pelo Brandão Monteiro. Política popular do Brizola é uma referência para nós. Nós estamos criando lá, agora o Fabiano está criando os CPTs, os Campos de Educação Pública Transformadora, que é uma ideia cubana. Os cubanos têm um campus em Havana maravilhoso de educação, onde mais de 10 mil crianças todo dia vão estudar. E o Fabiano está começando a construir lá também os campos, que é um pouco a ideia do Darcy, do Brizola, dos CIEPs e das escolas de tempo integral. Então, a gente tem a política popular tem, na prática, um imbricamento grande, né? Você teve depois no Grêmio Edson Luiz também? Era centro cívico, era proibido organização estudantil, ainda era sobre a ditadura militar. O general Figueiredo... Era difícil a militância política naquela época? Era difícil. Era estudantil, né? Já era o Sarney, na verdade, mas era proibida a criação dos grêmios. Não era ditadura militar, mas era...
Já estava, mas havia ainda uma certa influência, tinha muita influência ali. Uma certa receio em tomar atitudes mais aguerridas na área da militância, final da ditadura. Eu me lembro que Dona Zilka... Já vinha do trauma da ditadura. Eu me lembro que Dona Zilka está viva ainda, tia Zilka, que era uma grande educadora de Maricá, ela pegou o Grêmio, botou do lado da sala dela para poder controlar a gente, mas foi uma mulher que deixou a gente se organizar. Então eu digo assim, tia, a política... eu podia ter sido bandido, né? Meus parentes no Caramujo, muitos deles viraram bandidos, foram assassinados pelo tráfico, pela polícia. Ter ido para o PT me deu um futuro, né? Você saiu do Caramujo, mas voltou para o Caramujo quando foi para estudar na UF, né? Para a universidade. Quando você... Tem uma história que você conta no livro que eu achei interessante, é que você, passando ali para o Gragoatá, em Niterói, com a sua mãe, e viu aquela construção, perguntou o que era e tal, ela falou, não, ali é a expansão da UF, não, eu vou estudar ali ainda, né? Ainda muito pequeno, depois você efetivamente foi para lá. Como é que é essa história? Pois é. Eu digo o seguinte, pobre tem que ter meta na vida e tem que lutar pelo que quer. Não só pessoalmente, mas lutar coletivamente, né? O barato da luta não é lutar só para você melhorar de vida, é lutar para que seus irmãos, seus amigos, né, seus companheiros de classe social também melhorem de vida. Eu sempre tive meta na vida. E eu falei, eu vou estudar nessa universidade. Um dia eu falei, vou ser presidente do DCE. Fui presidente do Diretório Central de Estudantes da UF. Entrei para a UF, para Ciências Sociais, não fiz cursinho, não tinha dinheiro para isso. E depois não tinha dinheiro para passagem, para ir de Maricá todo dia para Niterói. Tive que voltar para a favela, morar lá para poder ficar na casa do meu avô, para poder ir e voltar. Aí um belo dia, o Caramujo estava muito violento. Falei, porra, vou morar no prédio do DCE. Tinha ar-condicionado, eu nunca tinha visto ar-condicionado na vida. E tinha um computador 286, velhinho, que era, naquela época era um bom computador. Era falei, um pô, top vou de morar linha. aqui. Vou morar aqui. Peguei um colchonete e fui morar no prédio do DCE da UF, Centro de Niterói. Ficava ali comendo o angu do Gosma, né? Porque do Gomes era no Rio, lá no Niterói era do Gosma, aquela Gosma que tu comia de noite todo dia. Almoçava no bandejão do DCE, da universidade e jantava um angu que tinha ali no centro de Niterói. E fomos tocando a vida em universidade. Com a qual você conta no livro outro aspecto da sua vida pessoal interessante. Foi na política, foi no PT, foi nessa militância que você conheceu a hoje esposa Zeidan. Como é que foi essa história? Você conta um pouco que você tinha uma relação respeitosa com ela trabalhava no partido, mas daí a coisa fluiu para uma relação amorosa. Como é que foi isso, Cocó? Pois é, nem tão respeitosa, se for muito respeitosa, tu não arruma nada. Eu me lembro que foi, o primeiro dia que eu namorei Zeidan foi assim, a gente estava tomando umas cervejas, sabe que eu gosto um pouco de beber, minha fama de cachaceira lá em Maricá não impede os votos que eu tenho, saí com 93% de aprovação da cidade, todo mundo sabe que eu gosto de beber. Esse domingo mesmo, dia dos pais, eu antes de sair com meu pai, com meu neto, nós fomos fazer um samba na Gamboa, no Carlinho da Gamboa, que é uma birosca que tem ali na beira da lagoa, uma ocupação na beira da lagoa, lindo lugar. Ficamos lá, comendo uma galinha e bebendo todas, lá com o Aldair, o presidente da Câmara. Então eu estava bebendo aqui na Lapa, e aí eu falei para lá, o ônibus para Maricá acaba 10 horas, não tem mais onde dormir, já são 10h05. E o ônibus acabava 11. Aí eu joguei aquele H e aí fui dormir na casa dela. Aí começou. Pronto, aí começou o namoro. Cocó, 89, você conta no livro, foi a grande campanha que o Lula perdeu para a Collor, mas você participou ativamente da campanha. Ali foi, digamos, o seu grande encantamento com o Lula? Conta pra gente. Eu já estava no PT, né? Em 89 eu era presidente do PT do município. De Maricá. Eu tinha 18 anos, era presidente do PT do município de Maricá, coordenei a campanha do Lula lá em Maricá. O Lula já era uma referência para nós. Mas é óbvio que aquela campanha de 89, sobretudo aqui no Rio, que ele passou o Brizola por pouquíssimos votos, né? Ali quase que o Brizola vai à frente, quase que o Lula não vai, mas enfim, na medida que passou, ele passou a ser a grande referência da esquerda. A grande referência da esquerda brasileira. E ficou por um triz, ficou por muito pouco, né? 300 ou 600 mil votos, eu não me lembro na época, mas foi muito nacionalmente pouco. É muito pouco. Nacionalmente é muito pouco. É verdade. Eu me lembro que a gente ficava, aqui no Rio a gente era uma minoria, né? O brizolismo era acachapante no Rio de Janeiro. Todo o Rio de Janeiro era brizolista. Foi verdade. Fácil. Eu vou fazer um rápido intervalo. Estamos conversando com o presidente regional do PT, o Washington Quaquá, que lançou nesta semana na Livraria Cultura, no centro do Rio, pela editora Mais Palavras, o livro Da Favela ao Poder. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.